Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Você pode interagir com esse conteúdo de diversas formas, curtindo, compartilhando, comentando, mostrando para os amigos, para os colegas, para os familiares, para ajudar o canal a crescer cada vez mais. O meu nome é Letícia e sejam todos muito bem-vindos ao canal dos Vagalumes. E hoje, esse é uma série que eu quero lançar aqui no canal, vamos ver se dá certo. Vamos ver o que vai acontecer, o que vai rolar. Qual a repercussão que isso vai ter, que é o meu problema com. Vamos começar com o meu problema com novelas. Sim, estou falando das novelas, aquelas novelas que a gente assiste, principalmente na televisão aberta, né? Na televisão não paga. Quem não cresceu assistindo novela? Quem nunca assistiu uma novela? Quem nunca acompanhou uma novela sendo criança, adolescente? Eu cresci assistindo novelas. De mais ou menos uns 10 anos pra cá, eu parei de assistir, por diversos motivos. Eu mudei de foco, eu fui pra ver outras coisas e enfim. E acabei não mais assistindo novelas, mas eu cresci assistindo novelas, tanto nacionais quanto novelas internacionais. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês especificamente sobre uma novela, que é a Fina Estampa, e a gente vai tentar pensar as questões problemáticas que estão por trás deste enredo. Lembrando que eu não tenho problema nenhum com novela, tá? Só um parênteses. Eu não tenho nada contra um gênero específico televisivo, sabe? Eu acho que todo gênero é válido, ele só tem que ser bem trabalhado. Eu acho que essa é a grande questão que me pega, assim. Lembrando também que as novelas, elas, nos últimos anos, a gente percebe que elas estão introduzindo temas mais polêmicos, estão colocando, por exemplo, em cena personagens LGBTQI+, que não existiam antes, que não tinham representatividade antes, e abre, sim, discussão com a grande massa, quando outros tipos de produção artística não chegam na grande massa, teatro, alguns tipos de filmes. Então é importante pensar também a novela como esse lugar também de discussão, de emancipação, de pensar coisas sobre o mundo e colocar essas questões em cena para as pessoas também refletirem e verem ali problemas reais de pessoas que passam por isso na vida real também. Mas vamos falar especificamente sobre esta novelinha. Eu separei aqui pra gente 7 pontos que eu quero conversar com vocês aqui rapidamente, pra gente ter um olhar mais crítico, mais apurado, pra gente ficar mais exigente com as nossas produções que a gente vê por aí, principalmente na TV aberta. Então vamos começar com o primeiro ponto. Quantos personagens negros a gente vê em Fina Estampa? Tá? E com relevância, é importante dizer, negros e com relevância. E outras etnias? Indígenas, etnias orientais, pessoas alternativas, pessoas que usam piercing, que usam tatuagem, que usam roupas diferentes, que gostam de se vestir de formas diferentes, não sei, algum outro estilo que não seja o estilo comum. Vamos pensar outra coisa aqui comigo. Quantas pessoas gordas a gente vê nessa novela com importância, com relevância e com importância? A gente percebe que essa novela, ela ainda 90% do elenco, ele é branco, magro e representam personagens ricos, né? Personagens que têm dinheiro, personagens que têm uma vida ali no mínimo de classe média. Então esse é o primeiro problema que a gente encontra nessa novela. Não tem representatividade. Essa novela, ela não coloca em cena o verdadeiro Brasil, assim. E quando eu digo verdadeiro Brasil, é mostrar a diversidade étnica que existe no nosso país, que existe no Brasil, né? A gente vê uma novela onde a maioria dos personagens são brancos e sendo que a maioria da população é negra ou parda. Só que você não vê essas pessoas. Você não vê essas pessoas em cena aí. Atuando, fazendo personagens, etc. Bom, vamos pro segundo ponto que eu marquei aqui pra gente pensar, que é essa dicotomia entre pobre e rico. Você percebe que existe toda uma construção discursiva, narrativa e simbólica por trás dos personagens que são ricos e por trás dos personagens que são pobres. O pobre, ele é muito estereotipado também, geralmente nas novelas no geral. Nessa novela também ele é bem estereotipado.
E aí você consegue perceber esses dois mundos ali nessa história fictícia tentando coexistir, mas você ainda percebe que a maioria dos personagens são pessoas ricas. São pessoas que vivem muito bem, como se a maioria também. Aqui tem uma outra coisa muito complicada, assim, se você for parar pra pensar de uma forma mais profunda, mostrar pessoas que são só de classe média e só classe média alta, sendo que a maioria da população brasileira não é de classe média, muito menos de classe média alta, muito menos rica. A maioria da população brasileira ainda são pessoas bem pobres e você não vê isso em novela. Você vê basicamente uma galera ricaça que fica indo pra Paris a cada 2 meses. Terceiro ponto aqui, também que eu quero pegar um pouquinho pra fazer a gente pensar. Personagens estereotipados, né? Você vê muitos personagens estereotipados. Você tem uma menina que é uma funkeira na história, ela é bem estereotipada, você percebe ali que você tem uma tentativa de mostrar um determinado tipo de menina que tem na nossa sociedade, só que de uma forma bem estranha. Tem o personagem do Crow, que é um homossexual que é, assim, gente, eu nunca, assim, essa coisa de interpretar personagem homossexual sempre de forma muito, muito, muito afeminada é algo que a militância LGBT já vem conversando há muito tempo. Pra desconstruir essa ideia de que você ser um homem homossexual, necessariamente você vai ser extremamente afeminado. Eu nunca convivi com um homossexual que age daquela forma, gente. Convivi com homossexuais mais afeminados, outros afeminados, mas nenhum agia daquela forma. Chega até a ser um pouco desrespeitoso, assim, e muito mal representado. Não representa a classe, sabe? Não representa esse grupo de pessoas, eu acho. Um quarto ponto também, que eu quero parar pra pensar com vocês, que tá relacionado a um tipo de trama, um tipo de história que é muito comum, que é a pobre que vira rica, né? Então, na verdade, o ponto 4 e o ponto 5, eles estão interligados. Essa história da pobre que fica rica, gente, a gente encontra essa narrativa nos contos de fada, né? A pobre que fica rica do nada. Quem representa essa personagem é a tal do Pereirão lá, né? Que é uma mulher ali, etc., que fica muito rica. Só que qual que é o problema dessa narrativa, né? Essa narrativa não coloca em questão como discursividade mesmo, não aponta, olha só, olha a desigualdade social. Olha só essa mulher que foi abandonada pelo marido e teve que cuidar dos filhos sozinha. E teve que se virar de uma forma que, cara, é isso que tinha pra fazer, eu vou trabalhar, eu vou cuidar. Isso não é apontado como discursividade dentro da história, entende? Você mascara isso com a sorte. Ou seja, a sorte de ter ganhado na loteria. No caso dos contos de fada, muitas vezes essa sorte estava relacionada a um homem que vinha buscar essa mulher desamparada, pobre e coitada, oh meu Deus, pra levar essa mulher pra ter uma vida digna, rica, né? Essa mulher que se transforma em propriedade deste homem rico. E a Griselda, que é a personagem do Pereirão, né? São as mesmas pessoas, ela fica com um homem rico também. Então a gente tem dois problemas aqui. Um discurso que mascara a desigualdade social, que mascara os problemas dos trabalhadores, o problema das mulheres solteiras, das mulheres que são abandonadas, mas com uma narrativa totalmente clichê, que se você é uma pessoa que minimamente estudou história da arte, estudou literatura, qualquer coisa, você encontra essa narrativa nos contos de fada, por exemplo. Bom, disputa entre as mulheres. Gente, aliás, a questão, o 6 e o 7, né, que tá relacionado à menina que faz o homem mudar, vamos pegar todo esse escopo para falar sobre a questão das mulheres. Você tem vários problemas relacionados à questão de gênero, relacionado à mulher especificamente. Disputa entre as mulheres. Então, essa coisa de você fomentar a disputa entre duas personagens femininas dentro da história que se odeiam, oh meu Deus, e ficam ali brigando 24 horas por dia e parece que não tem vida social.
a personagem da filha da Griselda, que namora um cara que é bandido. Mas ele vai mudar, não é mesmo? Se eu ficar aqui, eu vou fazer o macho mudar. Não muda. Não muda, gente. Não muda, não. Escuta o que a Lelê tá falando. Não muda, não. Então você tem esse problema. Você tem um problema, por exemplo, quando a Griselda ainda era pobre na história, o filho dela, o personagem do Antenor, ficava constantemente falando que nenhum homem ia querer ela porque ela era masculinizada. Temos aí um outro problema, né? Essa necessidade da mulher performar uma feminilidade que, enfim, a militância, as mulheres já discutiram sobre isso, que é a questão da feminilidade tóxica. Essa necessidade de performar uma feminilidade o tempo todo e sempre muito exacerbada, sempre muito à flor da pele. Enfim. Gente, eu trouxe para vocês aqui algumas reflexões pra gente começar a pensar esse fenômeno brasileiro que é a novela. Aqui a gente tem um exemplo, uma novela. Eu trouxe aqui 7 pontos para vocês pensarem. Tenho certeza que tem muitos outros pontos. Eu não falei da questão dos homens, não falei da questão do marido da Griselda que volta. Enfim, entre outras coisas, tá? E eu não vou entrar nem no mérito, que é uma questão um pouquinho mais profunda, que são esses discursos ideológicos que estão por trás dessas escolhas de narrativas. Você terminar o filme, né? A novela sempre num casamento, isso também é um discurso muito conservador, assim, de certa forma. É como se o ápice da felicidade da vida de alguém fosse o casamento, fosse a família. E isso é um discurso muito conservador, tá? Que tá relacionado a uma ideia de mundo específico, né? A minha vida é a minha família, família acima de tudo, etc, etc. Eu não vou nem entrar nessa questão, além de ser muito clichê, né? Parece que não existem outras possibilidades de narrativas, parece que não existe outra possibilidade discursiva dentro de uma história, mas enfim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Isso é assim pra gente abrir os nossos olhos, pra gente ser chato mesmo com aquilo que a gente assiste, que eu acho que a gente tá aqui pra isso, pra ser chato mesmo. Mas é pra gente começar a pensar a novela, e pensar a novela também como uma produção que ela é histórica, ela tem um discurso político ali por trás das coisas, que ela carrega vários problemas, mas ao mesmo tempo ela tenta mudar esses problemas. Enfim, como algo complexo e que faz parte da maioria da vida das pessoas aqui no nosso país, Brasil. Certo? Um beijo, até mais, a gente se fala.